Olá, eu sou Cassiano Correia e este é o canal Ponto de Convergência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Finalmente, saiu o segundo vídeo do canal. Afinal de contas, eu sou um homem muito trabalhador e tenho estado com meu tempo limitado, dividido entre trabalho, família, igreja, enfim. Mas, graças a Deus, estou aqui avançando mais um degrau da nossa escala de conhecimento e sabedoria bíblica. Bom, levando em consideração que o objetivo do nosso canal é falar das divergências que existem entre as diferentes linhas teológicas, entretanto, trazendo a conscientização da necessidade de deixarmos sempre em destaque os pontos que nos possibilitam fluir na mesma direção. E a razão principal de eu estar aqui criando esse tipo de conteúdo é porque considero necessário tentar propor aos nossos apologetas de plantão que tenham diálogos menos agressivos, mais amigáveis, mais construtivos. Só que antes de eu tentar separar a briga de cachorro grande... Eu também de você! E eu tenho arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Você é um arreia que eu te dou! Eu quero propor aqui que as nossas conversas teológicas tenham um tom mais pedagógico. Te convido então a refletir comigo acerca de alguns aspectos muito importantes. Você já parou para pensar se Deus teria um propósito nas divergências? Já se perguntou por que existem tantas interpretações diferentes em relação à palavra de Deus, tantas interpretações diferentes da Bíblia entre os cristãos? Discordar é nocivo ou benéfico à nossa comunhão? Antes de dizer para você qual é a minha humilde percepção sobre essas perguntas, vou soltar aqui a vinheta e eu te peço, não vá embora, é rapidinho, são só 20 segundos. No decorrer da história da Igreja, grandes teólogos como Agostinho, Lutero, Calvino, Armínio, eles discordaram em vários pontos e ainda assim podemos verificar ao longo de suas vidas que estes homens, na verdade, buscaram honrar a Deus com suas convicções. Agostinho, certa vez, disse: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Essa frase nos lembra que nem toda diferença ela precisa ser motivo de divisão. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: porque até mesmo importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, Deus pode permitir divergências para revelar quem busca a verdade com um coração humilde e sincero. O teólogo Kevin Van Hoosen escreveu: a pluralidade de interpretações pode ser um reflexo da riqueza inesgotável das Escrituras, e não apenas de erro humano. Isso mostra que nas divergências somos impulsionados a voltar à palavra, a examinar mais profundamente e a reavaliar os nossos pontos, seja para reafirmá-los ou, por que não, para mudar de posição. Eu mesmo já me vi em conversas onde, ao ser refutado, de maneira respeitosa, a forma como a ideia que era contrária ao que eu pensava foi exposta para mim, trouxe luz ao meu entendimento e mudança na minha visão. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. E acredito que essa também seja a percepção, por exemplo, de Wayne Grudem, quando ele afirma o seguinte: nem todos os desacordos são prejudiciais. Alguns nos ajudam a entender com mais clareza as Escrituras. Seria mais proveitoso se todos tivessem
esse senso de humildade, não é mesmo? O nosso Senhor Jesus também orou pela unidade da igreja. Ele disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe que a razão pela qual o Senhor ora por unidade é para que o mundo creia. Sermos um está relacionado à nossa missão como igreja, que é representar e anunciar Cristo às nações. Isso significa dizer que não podemos representar Jesus se estivermos divididos, irmãos. Precisamos buscar esse objetivo, o de sermos um no Senhor. Entretanto, é necessário que tenhamos a consciência também de que unidade nem sempre vai significar necessariamente uniformidade total. Discordar não precisa nos dividir, desde que o amor e a centralidade de Cristo estejam acima de tudo. Podemos ser um, mesmo discordando em algumas questões. Se concordarmos apenas no essencial, somos igreja. Amém? Além disso, podemos encontrar nas divergências um combustível para o bom diálogo, para o crescimento e amadurecimento. Para cumprir um bom propósito, a conversa deve gerar comunhão, deve estimular o crente a buscar mais conhecimento para argumentar, ou contra-argumentar que seja, e tudo bem se for assim. No campo das ideias, entretanto, é indispensável que nós vivamos na total dependência do nosso Deus. Em uma conversa onde o Espírito Santo é o mediador, discordar pode ser uma bênção. É Ele que ilumina e desperta a vida dos seus filhos para a defesa e preservação da sã doutrina. É Ele que nos mobiliza a estarmos conectados com as Escrituras. Deus usa as divergências teológicas que, apesar de serem fruto da nossa obscuridade, da obscuridade do entendimento humano, Ele as usa para nos iluminar, para nos refinar nessa busca por ampliar a visão. Mas, acima de tudo, e é aqui que está o cerne da nossa reflexão, para nos ensinar a amar. Afinal, sem amor a Deus e ao próximo, de nada valem os argumentos, a não ser para gerar rivalidades, para tentar destruir o seu oponente com as suas ideias que são, supostamente irrefutáveis, e, consequentemente, também com isso você vai destruir o seu relacionamento com o seu irmão. Antes de concluir, eu quero indicar aqui também a leitura de um livro muito bom que traz esse senso de equilíbrio. O Pentecostal Reformado. Você já leu? Se não leu, leia. Ele é do bispo Walter McAllister, com coautoria do seu filho, o pastor John McAllister. E essa obra é um testemunho do movimento crescente de pentecostais que buscam as doutrinas reformadas, ou como a gente chama, doutrinas da graça. O livro mostra como essas duas tradições, que são vistas pela academia como opostas, podem dialogar. A obra visa reduzir a distância entre o fervor pentecostal e a profundidade doutrinária reformada. Vale muito a pena ler. É um livro essencial para quem busca entender e conciliar aquela chama que queima no peito, desejando a maravilhosa experiência pentecostal, cheia do mover do Espírito Santo, na verdade, nós que temos essa experiência, mas também com a rica e robusta e imbatível teologia bíblica reformada. Ainda sobre os debates, entendo que o problema resida no fato de que, em grande parte deles, são os egos dos debatedores que querem sobressair e ficar em evidência. É apenas o ego. Mas quero reforçar que, ao colocar o tema em discussão, devemos ter em mente que o objetivo e responsabilidade ali deve ser de trazer a solução diante da tensão apresentada. Ainda que se trate de questões difíceis e, às vezes, até mesmo inegociáveis, é essencial manter o foco nos pontos que nos unem. As tensões teológicas, elas sempre existirão até o dia
até aquele grande dia da manifestação do nosso Senhor em glória. Só então saberemos de tudo. Até lá, que possamos optar pela simplicidade do amor. Só em amor podemos administrar as diferenças e ser conhecidos como os discípulos de Jesus. Só o amor, sendo posto em prática, nos possibilita olhar para o outro como alguém que é limitado e que carece da graça e da misericórdia divina, tanto quanto nós mesmos. Ser firme na sua posição não deve ser sinônimo de arrogância. Aliás, ao contrário, eis aí um momento para colocar em prática, para colocar em prática o fruto do Espírito Santo, como diz lá, como ensina Gálatas 5, 22 a 26. Acredito eu que seria um desafio ainda maior do que ter os melhores argumentos, o de transformar as trocas de farpas em conversas que tragam, em essência, o foco naquilo que nos une. Nos pontos que nos identificam como igreja, apesar das diferenças que certamente serão expostas. Eu convido você a se juntar a mim nessa luta por unidade cristã, no trato dos assuntos difíceis da nossa fé. E que para isso nós tenhamos humildade, maturidade, respeito e, acima de tudo, com temor, para que o nosso orgulho seja pisoteado e para que Cristo seja revelado ao mundo através da nossa unidade, no amor que temos uns pelos outros. Bom, para concluir, eu quero dizer que eu vejo um propósito lindo de Deus nas divergências. Que possamos, apesar delas, convergir em Cristo. Se não for assim, é vão discutir. E você, concorda comigo? Comenta aqui para eu saber, tá bom? Agora, para finalizar, se esse conteúdo falou com você, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta e compartilha com as pessoas que você ama, com alguém que ama a palavra de Deus também, mesmo que essa pessoa pense diferente de você, tá bom? Aliás, escreve também nos comentários qual a maior lição que você já aprendeu em meio a uma divergência teológica. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.